O Saber dos Antigos. Terapia para os Tempos Atuais, por Giovanni Reale. Tradução Silvana Kobuti Leite. Edições Loyola. Canal Leconde. Caros ouvintes, caso possam adquirir um livro, caso gostem do meu trabalho, venham auxiliá-lo. Isso é possível via Pix, Apoia-se e Vaquinha. Os links todos estão no descritivo. E também curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal, tudo isso faz muita diferença. E caso queiram também fazer parte deste canal, uma das formas é fazer como o Felipe nos fez, presenteando-nos com este livro. Compre você também um livro pela lista da Amazon. Caso queira que algum livro seja incluso na lista, basta solicitá-lo, seja aqui nos comentários ou em particular via e-mail. Muito obrigada pela presença. A todos uma boa escuta. Estamos no derradeiro texto deste livro, que é o Epílogo. 2 mensagens de Platão aos homens de todas as épocas. A metáfora da conversão e a oração do filósofo. A oração de Sócrates no final de Fedro deve ser sempre nossa oração. J. G. Herder, Caligone. A criação do conceito ocidental de conversão. A comunis opinio é que o termo e o conceito de conversão têm um caráter predominantemente, embora não exclusivamente, religioso, sobretudo cristão. Na verdade, o termo conversão, e especificamente a metáfora que subjaz a ele, tem sobretudo caráter filosófico e, por conseguinte, também caráter religioso. Foi Platão quem criou tudo isso, no livro 6º da República, indicando também seus pressupostos de modo preciso. Foi o grande filósofo Werner Jaeger quem deu a este fato devido destaque, em sua obra-prima Paideia. Escreve o estudioso alemão, abre aspas, portanto, é uma conversão periagogue no sentido original, especialmente simbólico, desta palavra que a essência da educação consiste. É um envolver ou fazer girar toda a alma para a luz da ideia do bem, que é a origem de tudo. Esse processo distingue-se, por um lado, do mesmo fenômeno na fé do cristão, para o qual mais tarde foi transposto esse conceito filosófico da conversão. E a diferença consiste no fato de o conhecimento do filósofo estar ancorado num ser objetivo. Por outro lado, tal como Platão o concebe, está completamente isento do intelectualismo, que sem qualquer razão se censura nele. Fecha aspas. Jaeger esclarece que a conversão para Platão consiste em voltar-se com a alma, ou seja, mediante a razão humana, para a visão do bem e em viver na visão do próprio bem. Abre aspas. A carta 7ª de Platão revela que o fogo deste conhecimento só pega na alma que, à força de longos anos de fadiga, se tiver tornado o mais semelhante possível ao seu objeto, quer dizer, ao próprio bem. O efeito vivo dessa pronesis consiste numa virtude que Platão chama filosófica para distingui-la da cívica, pois se baseia no conhecimento consciente do eterno princípio de tudo o que é bom. Comparadas com ela, as chamadas virtudes, prudência, valentia, etc., que eram a meta da educação dos guardiões, parecem-se antes com as virtudes do corpo, a força, a saúde, etc. Não existiam na alma logo de início, mas surgiram nela com o hábito e o exercício. A virtude filosófica da pronesis é aquela única e vasta virtude que Sócrates investigou ao longo da vida toda. Está adstrita à parte mais divina do homem, que sempre está presente nele, mas cujo desenvolvimento depende da atuação correta da alma e de sua essencial conversão para o bem. A educação filosófica e a virtude filosófica a ela correspondente representam um grau superior de cultura e de virtude, porque representam um mais alto grau do ser.
Se há um caminho para a transformação espiritual da alma pelo qual se possa progredir para um ser mais alto e, portanto, para uma mais alta perfeição, esse caminho é, segundo as palavras de Platão no Teeteto, o da semelhança com Deus. Fecha aspas. Enfim, Jäger indica que a passagem principal em que Platão fala de conversão é República, livro 7º, 518 CD, e acrescenta, abre aspas, a palavra empregada por Platão nesta passagem é periagoge, porém a expressão varia. Encontram-se também metastrofe e os verbos peristrefestai e matestrefestai. Todos esses termos tendem a evocar a mesma imagem sensível, o ato de envolver a cabeça e de dirigir o olhar para o bem divino. Se, em vez de colocarmos o problema do fenômeno da conversão como tal, indagarmos a origem do conceito cristão de conversão, teremos de considerar Platão como seu autor. O deslocamento da palavra para a experiência cristã da fé processa-se com base no platonismo dos antigos cristãos. Fecha aspas. Vamos ler diretamente a passagem de Platão, que contém uma mensagem para os homens de todos os tempos, pois se trata de uma conquista no plano da pura razão. Abre aspas. Convém esclarecer que a educação não é como a pintam alguns que fazem dela sua profissão, pois eles dizem que, mesmo que não carregueis na alma o conhecimento, eles a introduzem ali, como se introduzissem a visão em olhos cegos. Dizem-no efetivamente. Meu raciocínio, ao contrário, mostra que esta faculdade está presente na alma de cada um. E do mesmo modo que só seria possível trazer os olhos das trevas à luz, juntamente com todo o corpo, também seria preciso destacar o órgão com que cada um aprende e volvê-lo do devir com toda a alma, até que se mostre capaz de chegar à contemplação do ser e ao fulgor supremo do ser, ou seja, à contemplação daquilo que chamamos de bem. Não pensas assim? Certamente. Por conseguinte, pode haver uma arte de efetuar essa conversão do modo mais rápido e eficaz possível. Não se trata, contudo, da arte de infundir nela a vista, mas de procurar orientá-la, uma vez que ela já a possui, porém não consegue voltá-la para a direção certa, nem ver aquilo que deveria. Assim parece. Dessa forma, pode ser que as outras virtudes que são consideradas da alma assemelhem-se às do corpo, ou seja, que mesmo não estando presentes anteriormente, sejam depois infundidas nela mediante o hábito e o exercício. Mais que qualquer outra, porém, a virtude da inteligência, ao que parece, está ligada a algo mais divino, que jamais perde o próprio poder, mas torna-se útil e vantajosa, ou ao contrário, inútil e prejudicial, por causa da conversão. Nunca notaste que a alma dos que são considerados maus, mas que são inteligentes, vê de modo penetrante e distingue agudamente as coisas para as quais se volta, uma vez que tem a vista não má, mas a serviço da maldade, de maneira que, quanto maior for a acuidade de sua vista, maiores serão os males por ela cometidos? Certamente. Se a partir da infância se podassem de tal natureza estes que, com os pesos como pesos de chumbo, estão ligados ao devir, e agarrando-se a ela mediante os alimentos, os prazeres e as sensualidades desse gênero, arrastam para baixo a vista da alma, pois bem, se libertando-se destes, se convertesse para a verdade, esta mesma natureza de tais homens veria, de maneira mais aguda, também essas coisas, exatamente como vê aquelas para as quais dirige agora o olhar. Sim, é natural. Fecha aspas. A mensagem de Platão é, pois, a seguinte: converter-se consiste em voltar-se das puras aparências para a verdade, ou em desligar-se das coisas que prendem a dimensão do sensível e voltar-se para o suprassensível. Em outras palavras, converter-se nada mais é
que saber separar-se daquela multiplicidade desordenada das coisas em que vagam aqueles que não são filósofos, para mirar a verdade. Eis, pois, a ordem que Platão dirige ao homem de hoje. Converta-se. Se quer ver a verdade, separe-se de todas aquelas coisas que o consomem na direção do ik e do nunc e procure voltar-se para olhar o bem. Se quer levar ordem e justa medida em toda a desordem que existe dentro e fora de você. Fedro, a obra-prima de Platão. O Fedro é uma espécie de manifesto teórico programático de Platão como escritor e como filósofo. Sem dúvida, não é fácil captar e compreender a estrutura do diálogo logo no princípio, sobretudo para um leitor esquivo como o contemporâneo. Como a oração do filósofo apresentada ao final do diálogo é uma mensagem realmente extraordinária, a meu ver válida para os homens de todos os tempos, e exprime a essência do Fedro, considero oportuno traçar preliminarmente o esquema do diálogo em geral. Sócrates quer encaminhar aquele entusiasmo que o jovem Fedro tem pelos escritos, sobretudo pelos compilados de acordo com as regras dos mais famosos mestres da retórica da época, para fins mais elevados. Ou seja, quer que abandone o plano da retórica sofista para levá-lo ao plano da verdadeira retórica, que deveria ser aquela baseada na filosofia, especialmente no método dialético. A verdadeira retórica para Platão nada mais é que o modo de levar e de transmitir a verdade aos homens. O leitor deve ter bem presente que nós entendemos retórica de um modo totalmente diferente que o grego da época clássica. Aquela arte de dizer que procede segundo regras que se preocupam mais com a forma e o estilo que com o conteúdo. Já para o grego clássico, a retórica tinha alcance mais amplo, com uma importância política extraordinária. Em especial, Platão, no Fedro, quer tirar a retórica do nível das regras do falar, com o único objetivo de convencer o interlocutor, jogando em ampla medida com a mera opinião, o considerar verdadeiro, para transformá-la na arte de dizer a verdade. E justamente por isso quer fundamentá-la na dialética, que é o único método capaz de chegar à verdade e exprimi-la de modo adequado. A arte do dizer, portanto, deve, segundo Platão, basear-se nestes 3 pontos fundamentais. Primeiro, deve conhecer a verdade acerca do que se deseja falar. Segundo, deve conhecer a natureza da alma em geral e especialmente das almas às quais se dirige para poder convencê-las de modo adequado. Terceiro, deve ter consciência da natureza e do alcance dos meios de comunicação, especialmente da diferença entre escrita e oralidade. A conclusão de Platão é a seguinte: o filósofo poderia ser o melhor escritor e superar todos os outros. Contudo, justamente por ser filósofo, não põe por escrito em rolos de papel as coisas que para ele são de maior valor, mas as reserva à oralidade dialética, escrevendo-as nas almas dos homens, nas almas dos discípulos que escolheu e preparou de modo adequado. O plano do diálogo é construído com uma habilidade artística extraordinária. Platão exemplifica com discursos concretos os modos teóricos de fazê-los. Em primeiro lugar, apresenta um discurso de Lísias, o mais famoso e celebrado orador do momento, sobre o Eros, elaborado com palavras refinadas e bem escolhidas, mas bastante distante da verdade. Em segundo lugar, apresenta um discurso de Sócrates, em que se sustenta a mesma tese equivocada de Lísias, mas com um método formalmente perfeito. Em terceiro lugar, apresenta o grande discurso de Sócrates, perfeito na forma e no conteúdo, uma vez que exprime com uma forma literária impecável verdades irrefutáveis obtidas por meio da dialética, mesmo se expressas de modo intencionalmente não técnico. Nas partes finais do diálogo, explicita conceptualmente os métodos e as regras da busca da verdade e de sua comunicação, e mostra que a arte da palavra pode ser realizada com perfeição, não na escrita,
mas na oralidade dialética. Todo o diálogo é atravessado por duas forças essenciais, Eros de um lado e o logos filosófico de outro. Mas Eros e logos são estruturalmente vinculados, porque o próprio Eros é filósofo. Numa passagem admirável do Banquete, Platão explica este ponto, que o leitor de hoje esquece frequentemente. Lembro que a passagem é um ponto do grande discurso que Sócrates pronuncia sob a máscara dramatúrgica da sacerdotisa Diotima de Mantineia, fingindo ter sido seu discípulo nas questões do amor. Abre aspas. Eros está no meio da sabedoria e da ignorância. Eis como isso acontece. Nenhum deus faz filosofia nem deseja ser sábio, uma vez que já o é, e, portanto, não filosofa. E se alguém mais é sábio, não filosofa. Tampouco os ignorantes fazem filosofia, nem desejam tornar-se sábios. Pois nisto reside a dificuldade da ignorância. Quem não é nem belo nem bom, nem sábio, está satisfeito consigo mesmo. E, portanto, quem não se julga necessitado de nada, não deseja aquilo de que, em sua opinião, não necessita. Quem são então, Diotima? Perguntei-lhe. Aqueles que filosofam, hã? Se não são nem os sábios, nem os ignorantes. É agora claro, até para uma criança, que são aqueles que estão entre uns e outros. E um deles é justamente Eros. Pois a sabedoria é uma das coisas mais belas, e Eros é amor ao belo. Por isso é necessário que Eros seja filósofo, e como filósofo, que esteja entre o sábio e o ignorante. Isso se deve à sua origem, pois tem um pai sábio cheio de recursos e uma mãe que não é sábia, desprovida de recursos. É essa, caro Sócrates, a natureza desse daimon. Pelo que julgavas ser Eros, não deves espantar-te, pois acreditavas, como revelam as coisas que dizes, que Eros era o amado e não o amante. Por isso, segundo penso, Eros te parecia todo belo, pois quem é amado é quem em seu ser é belo, delicado, perfeito e muito feliz. O amante, ao contrário, tem outra forma, justamente aquela que te expliquei. Fecha aspas. Portanto, o filósofo tem características essenciais que coincidem com as de Eros. Como pesquisador incansável do belo, que é a expressão do bem, a que se refere estruturalmente também o verdadeiro. A oração final do Fedro. A oração final do Fedro resume emblematicamente a mensagem fundamental do Manifesto Programático de Platão. Abre aspas. Fedro. Mas vamos embora, porque o calor já não está tão forte. Sócrates. Não convém que façamos uma prece a esses deuses antes de seguir caminho? E por que não? Querido Pan e outros deuses que estais neste lugar, concedei-me a beleza interior e fazei que meu exterior se harmonize com tudo o que carrego dentro de mim. Que eu possa considerar rico o sábio e possa ter uma quantidade de ouro que só o temperante conseguiria tomar para si ou levar consigo. Precisamos de outras coisas, Fedro? Creio que pedi o suficiente. Esta oração é também a minha, pois os amigos têm tudo em comum. Vamos, então. Fecha aspas. Os dois primeiros pedidos aos deuses contidos na oração referem-se ao que é interior e ao que é exterior, e à correta relação entre ambos. Os dois últimos centram-se, ao contrário, naquilo que constitui a verdadeira riqueza. É fácil captar o significado dos três primeiros pedidos, mas o do quarto, muito figurado, requer uma explicação cuidadosa. O primeiro pedido da oração. O primeiro pedido refere-se à beleza interior,
Para entendê-lo corretamente, porém, é preciso recordar a enorme importância que o grego atribuía à beleza. Lembre-se que a Guerra de Troia está ligada à beleza de Helena. A grande conquista da filosofia, liderada justamente por Platão, consiste, porém, na interiorização da beleza. A beleza física representa apenas o grau mais exterior e mais baixo da própria beleza. A verdadeira beleza é a interior, a harmonia íntima da alma e do espírito, a verdadeira arete e, portanto, a realização da essência do homem, a tendência a conhecer e a realizar, na medida do possível, o bom e o belo. Creio que a página mais tocante e mais expressiva sobre esse tema seja uma das páginas finais do Banquete, em que Alcibíades tenta comprar, entre aspas, a sabedoria de Sócrates, oferecendo-lhe a própria beleza física. E Sócrates mostra como beleza física e beleza espiritual estão em planos incomunicáveis. E não é possível trocar uma pela outra, comercializando-as, do mesmo modo que não se pode trocar armas de bronze por armas de ouro. Mas eis a passagem verdadeiramente estupenda atribuída a Alcibíades bêbado. Abre aspas. Até este ponto, poderia repetir o que vos disse diante de quem quer que seja. Mas não ouvirias o que vou dizer agora se, em primeiro lugar, como diz o provérbio, no vinho, com as crianças ou sem elas, não estivesse a verdade. Em segundo lugar, a partir do momento em que me propus fazer o elogio de Sócrates, não me parece justo esconder uma ação tão esplêndida feita por ele. Além disso, sinto-me como quem foi mordido por uma víbora. E dizem que quem passou por essa experiência só se dispõe a falar dela com aqueles que também foram mordidos, como se fossem os únicos capazes de compreender e de perdoar tudo o que ouso fazer e dizer sob o efeito da dor. Ora, eu também fui mordido, e no ponto mais doloroso em que se possa ser mordido, pois foi no coração e na alma, ou seja, qual for o nome que a isso se dê, que fui atingido e mordido por seus discursos de filosofia, os quais atacam de modo mais brutal que a víbora, quando tomam uma alma jovem, não sem dotes, e a levam a fazer e a dizer qualquer coisa. E vejo aqui um Fedro, um Ágaton, um Erixímaco, um Pausânias, um Aristodemos e um Aristófanes. Será que preciso nomear Sócrates? E quantos outros, hein? Vós compartilhastes a loucura e o furor do filósofo. Então escutai o que vou dizer, pois podereis perdoar-me das coisas que fiz então e que vou relatar-vos agora. Os servos, ao contrário, e qualquer outro aqui presente que seja profano e inculto, que apliquem a seus ouvidos portas bem espessas. Assim, caros amigos, desde que se apagou a lâmpada e os servos saíram, pareceu-me que não devia ter de versar e dizer-lhe livremente tudo o que pensava. Então o sacudi e disse: Sócrates, está dormindo? Não, respondeu. Sabes o que pensei? O quê? Disse. Pensei, disse-lhe eu, que és o único digno de se tornar meu amante. E parece-me que hesitas em declarar-te. Mas meu sentimento é este. Penso que não há sentido algum em não conceder-te meus favores também nisso, como em qualquer outro, se precisasses de minha riqueza ou de meus amigos. Pois para mim nada mais importante que tornar-me o melhor possível. E creio que nesse ponto ninguém poderá fornecer-me uma ajuda mais válida que a tua. Por isso eu sentiria muito mais vergonha diante dos que compreendem se não concedesse favores a um homem como tu, do que diante da maioria e dos insensatos, por tê-los concedido. Depois de me ouvir, Sócrates respondeu-me com a ironia que lhe é peculiar. Caro Alcibíades, é bem provável que não sejas um homem qualquer, se é verdade o que dizes a meu respeito e se há em mim uma força que te faria ser melhor.
Verias em mim uma beleza extraordinária, muito diferente da tua formosura física. E se, contemplando-a, tentas compartilhá-la comigo e trocar beleza por beleza, tens a intenção de tirar não pouca vantagem sobre mim. Em troca da aparência do belo, tentas adquirir a verdade do belo. E, de fato, queres trocar armas de ouro por armas de bronze. Fecha aspas. Essas palavras são de uma evidência comunicativa extraordinária, mas o homem de hoje tem dificuldade em entender seu alcance revolucionário. O grego comum, de fato, dava à beleza física um destaque quase divino, que não se compara ao que lhe confere o homem de hoje. Jagger fazia a seguinte observação, abre aspas, para a sensibilidade grega, é o cúmulo do paradoxo que um jovem belo e festejadíssimo como Alcibíades ame um homem grotescamente feio como Sócrates. Mas o novo sentimento do valor da beleza interior proclamada no banquete ressoa vigoroso nas palavras com que Alcibíades compara Sócrates a aquelas figuras do Sileno existentes nas oficinas dos escultores e que, ao serem abertas, se apresentam cheias de formosuras, cheias de formosas esculturas de deuses. Fecha aspas. Portanto, a verdadeira beleza, a divina, não está no corpo, mas na alma. E é esta que é realmente preciosa. O segundo pedido da oração. O segundo pedido da oração refere-se à concordância que o homem deve realizar entre o interior e o exterior, ou seja, entre o que é espiritual e o que está ligado ao corpo. As coisas interiores são os valores da alma. As exteriores são os bens materiais e o que se relaciona a eles. As coisas interiores são os valores da alma. As exteriores são os bens materiais e o que se relaciona a eles. Com isso, Sócrates não manifesta nenhum desprezo pelas coisas exteriores, mas antes uma subordinação destas às interiores, uma precisa relação hierárquica. Mas o pedido é uma advertência que soa como uma chicotada para o homem de hoje, pois no mundo de hoje, muitos homens preferem buscar não o ser, mas a aparência, o look. Não importa aquilo que você é, mas aquilo que você tem. Aliás, não importa o que você é, mas o que os outros pensam que você é e que você tem. Poderíamos até falar aqui da divisão nihilista. Não importa o verdadeiro, mas o que se considera verdadeiro. E então a mensagem que este segundo pedido da prece do filósofo envia ao homem de hoje é esta. Não procure aumentar o que você tem, mas faça com que o que você tem esteja em harmonia com o que você é. Não procure aumentar o que você tem, mas faça com que o que você tem esteja em harmonia com o que você é. Se você quer aumentar aquilo que tem, os bens exteriores, deve simultaneamente aumentar aquilo que você é, os bens interiores. O terceiro pedido da oração. No terceiro pedido da oração, expressa uma ideia típica da cultura dos gregos, sobretudo dos filósofos, mas não só deles. Em seus escritos, Platão repete muitas vezes a afirmação de que não é o ouro e a riqueza em geral o verdadeiro bem, e que a sabedoria tem muito mais valor que este. Eis uma afirmação do Eutidemo, abre aspas. Não haveria nenhuma vantagem, tampouco, se, sem esforço e sem cavar a terra, tudo se transformasse em ouro para nós. E nem sequer se soubéssemos transformar pedras em ouro. Tal ciência não teria absolutamente nenhum valor, pois ficou provado que, mesmo se não soubéssemos usar o ouro, não tiraríamos daí nenhuma vantagem. Fecha aspas. Ainda mais significativa é uma passagem de República, abre aspas. No que se refere ao ouro e à prata, deverá ser comunicado aos futuros guardiões da cidade que eles só os possuem na alma, desde sempre, de um tipo divino, dom dos deuses. Por isso não tem nenhuma necessidade dos humanos, porque seria um sacrilégio contaminar o ouro divino, aliando sua posse à do ouro corruptível. Efetivamente,
muitas más ações devem-se justamente à moeda que passa pelas mãos de muitos, enquanto a que eles possuem é isenta de contaminação. Por esse motivo, dentre todos os homens que estão no estado, só a eles será vetado manusear ou tocar ouro e prata, compartilhar com eles o mesmo teto, ostentá-los ou mesmo beber em taças de ouro ou de prata. Assim poderão salvar a si mesmos e a sua cidade. Dentre todos os homens que estão no estado, só a eles será vetado manusear ou tocar ouro e prata, compartilhar com eles o mesmo teto, ostentá-los ou mesmo beber em taças de ouro ou de prata. Assim poderão salvar a si mesmos e a sua cidade. Fecha aspas. A sabedoria é justamente a filosofia, a própria fonte da vida honesta e sábia. O quarto pedido da oração. O quarto pedido da oração foi durante muito tempo mal interpretado. Julgou-se que Sócrates pedisse aos deuses que tivesse ouro suficiente para viver, o mínimo necessário. Contudo, este não apenas é um tema não socrático, mas um pedido como esse não tem nenhuma ligação com a temática do diálogo e certamente pareceria deslocado. Na verdade, por ouro não se pode de forma alguma entender o ouro material. É imagem metafórica que indica a própria sabedoria. Assim como no terceiro pedido Sócrates deseja considerar rico o sábio, neste quarto pedido ele explicita, com a metáfora do ouro, aquela riqueza que consiste na sabedoria. Podemos comprovar que esta é a interpretação correta a partir da expressão tomar para si e levar consigo, que no original grego corresponde à fórmula do fazer butim, levar consigo o mais possível e, portanto, indica não um mínimo, mas um máximum. Para compreender bem o pedido, é preciso também entender adequadamente a palavra temperante, que significa aquele que tem autodomínio, moderação baseada na racionalidade. Então o sentido da prece se esclarece. O filósofo sabe que não pode pedir aos deuses todo o ouro da sabedoria, porque a posse total da sabedoria só convém ao Deus, mas pode pedir-lhe que possa ter o mais possível. Observe-se o poético e sutil tom irônico da expressão tomar para si e levar consigo, fazer o maior butim possível, desde que não ultrapasse o justo limite concedido ao homem, o temperante. E não nos esqueçamos de que Eros é filósofo, ou seja, aquele que procura o bom, belo, verdadeiro, jamais desprovido de sabedoria, jamais saturado de sabedoria, e sempre em busca desta, embora consciente de que pode ter sempre mais ouro da sabedoria, mas não todo. Conrad Geiser, o primeiro estudioso a interpretar corretamente este quarto pedido, escreve, abre aspas, portanto, com a oração da quantidade de sabedoria que só o temperante é capaz de obter, o filósofo não expressa o desejo de ter apenas uma parte modesta dessa sabedoria, mas deseja ter a máxima quantidade que o homem possa alcançar. Deseja aproximar-se o mais possível da sabedoria divina. O temperante, que conhece os limites humanos, precisamente mediante o conhecimento de si mesmo, atinge o mais alto grau de sabedoria que o homem é capaz de alcançar. Quem tem consciência de que não possui a plenitude da sabedoria divina, e, portanto, não tem a pretensão de ser um perfeito sábio, adquire mais do que todos a possibilidade de obter apenas o que é possível da inesgotável sabedoria divina. Fecha aspas. Sabedoria antiga e esperança atual. A oração do filósofo é realmente a oração que pode ser proferida por quem acredita nos valores espirituais, pois pede a beleza espiritual, a capacidade de subordinar o exterior ao interior, de reconhecer na sabedoria a verdadeira riqueza, de poder obter o máximo dessa riqueza, o ouro da sabedoria, aquele tanto que convém ao homem por sua natureza. Herder, em sua Caligone, em 1800, escrevera, abre aspas, o belo de Platão
era a própria permanência das coisas, cuja aparência exterior é apenas uma imagem imutável do sonho. Para ele, o justo, o belo, o bem estavam unidos nas almas humanas. Ele censurava a separação destes, considerando-a um sofisma. Sempre, caros amigos, devemos apreciar seu diálogo com Fedro. O plátano ao longo de Iliso, em que o diálogo se desenvolve, deve ser um lugar sagrado, e a oração de Sócrates que conclui o diálogo deve ser nossa oração. Fecha aspas. Tatarkiewicz, na História da Estética, ao falar dos artistas gregos, escreve, abre aspas, eles representavam a realidade viva, buscando nela, porém, as formas típicas, comuns. Estavam tão longe do naturalismo quanto da abstração. Poderíamos dizer dos escultores da época de Péricles o mesmo que Sófocles costumava dizer de si mesmo, ou seja, que eles representavam os homens como eles deveriam ser. Os artistas idealizavam a realidade, e esse fato pode ter suscitado neles a convicção de que tais obras perdurariam no tempo. A quem lhe perguntava por que pintava tão lentamente, o pintor Zeuxis respondeu: porque estou pintando a eternidade. Fecha aspas. Mas Tucídides já dizia a mesma coisa em suas histórias, abre aspas. A falta do fabuloso nestes fatos fará com que pareçam talvez menos agradáveis ao ouvido. Mas, se os que quiserem investigar a realidade dos acontecimentos passados e dos futuros, os quais, segundo o caráter do homem, serão iguais ou semelhantes a estes, julgarem minha obra útil, isso será suficiente. Ela é um bem que vale para a eternidade, mais que uma demonstração de habilidade a ser apreciada momentaneamente. Fecha aspas. É essa a característica fundamental da sabedoria dos gregos. Enquanto o homem de hoje pensa e trabalha para o hic e para o nunc, para o aqui e agora, o homem antigo, artista ou filósofo, procurava pensar e trabalhar para sempre. E por isso suas mensagens valem também para o homem de hoje, justamente porque valem para sempre. Permitam-me concluir citando o mesmo poeta com que comecei. Depois de ter atravessado o deserto vazio, o homem contemporâneo deve ter a força de exclamar também ele, abre aspas, e terminar é começar. O fim é lá de onde partimos. Fecha aspas. Peço ao leitor que tome esse verso de Eliot como um indício de esperança. Terminar é começar. O fim é lá de onde partimos.